Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Painel Política com o Tex Willer. É um prazer estar com vocês, nosso primeiro programa. E eu tenho a honra de receber, na verdade eu estou aqui na casa dele, o professor Diderot Mavignier, historiador, escritor, um grande líder na sociedade parnaibana. Professor Diderot, é um prazer dialogar com você sobre esses temas. Falar da Parnaíba sempre é um prazer para nós, né? É nossa cidade, nós temos que lutar por ela, pelo um tempo melhor. Parnaíba passou os últimos 50 anos num estágio de letargia, né? E agora começa a andar, né? Nós perdemos o bonde da história, né? Todas as cidades médias do Nordeste progrediram e Parnaíba ficou. E agora nós temos que lutar para que Parnaíba tire esse atraso. Verdade. Pessoal, o professor Diderot, como um grande historiador, reconhecido inclusive em outros estados, né? Por incrível que pareça, herói na sua terra não tem muito valor, né, professor Diderot? O professor Diderot já escreveu 5 livros, está escrevendo o seu 6º livro, e que, por incrível que pareça, por uma gráfica cearense, né, professor? Isso. É um livro que nós estamos produzindo junto com mais 3 professores de História e Geografia de Parnaíba para o ensino fundamental, História e Geografia regionais. Sim. Pessoal, então vamos aqui a algumas perguntas. O professor Diderot, como historiador, ele conhece bastante de História, Geografia também. Então nós vamos dialogar aqui sobre temas voltados à história de Parnaíba e ao sistema político do Brasil, né? Professor Diderot, a história de Parnaíba é marcada por grandes personagens, né? Eu poderia citar aqui o início da história de Parnaíba, como os índios Tremembés, e aí você vai passando nos anais do tempo, vem Simplício Dias, Leonardo de Carvalho Castelo Branco. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, os heróis de Parnaíba, os grandes nomes políticos históricos de Parnaíba, ficaram esquecidos no tempo, ou o senhor acha que a cidade de Parnaíba tem produzido ainda é um celeiro de grandes nomes? Olha, eu não diria que nem ficaram esquecidos no tempo. Eu acho que a história da Parnaíba, ela ainda está por ser produzida, né? Tem muito material em vários arquivos do mundo sobre Parnaíba e pouco a gente tem acesso a esse material. Então, temos muito que avançar nas pesquisas, né? E quanto à questão de heróis, né? A história que se milita, realmente se milita dentro das academias, dentro das universidades, prega que nós não devemos ter heróis. Mas qualquer sociedade no nosso planeta, ela tem que ter uma organização, né? Você tem pessoas capacitadas e pessoas menos capacitadas. Sim. Então isso gera naturalmente lideranças, né? Com certeza. É lógico que nós não vamos querer que se crie um salvador da pátria, que isso não existe, né? Mas a liderança, né? Principalmente a liderança histórica, que é o caso do Simplício Dias, ela é extremamente didática. O senhor acha então que nesse momento em que nós temos uma sombriedade nos tempos brasileiros, onde temos interferência de poderes dentro de poderes, pode sim surgir pessoas novas com essa capacidade de agregar, de juntar e de transformar a história, de fazer história? Olha, o Brasil, e Parnaíba é Brasil, está inserida no país, né? Nós vamos atravessar um período de muita preocupação, porque nós vamos receber para o mercado de trabalho o jovem que atravessou esse período do Fernando Henrique, Lula, Dilma, até agora, né? Sim. É um período crítico, onde a educação brasileira foi para o ralo, né? Os professores passaram a defender tudo menos a aprendizagem, né? É literalmente uma militância. E isso é muito prejudicial
E nós vamos receber agora no mercado de trabalho esses jovens que têm 24 anos, 23. São resultado dessas políticas e desses vindo governos. dessa academia, vindo dessa universidade, onde se prega uma filosofia só, uma ideia só. Mais na frente nós vamos entrar dentro desse assunto, e esse assunto é um assunto muito polêmico, nós vamos entrar nele daqui a pouco. Professor Derô, no seu livro, inclusive eu estou com 2 exemplares da província dos Tremembés e conhecendo a história e geografia do Piauí, eu inclusive recomendo aos parnaibanos e a todos que assistirem essa entrevista, que procurem os livros do professor Diderot. São livros maravilhosos, muito conhecimento, a gente tem muito o que aprender. E nesse livro, A Província dos Tremembés, o senhor conta a história, uma possível história de que os fenícios tenham passado por aqui. O senhor pode contar um pouco mais sobre isso? Olha, era um pesquisador austríaco chamado Ludwig Schweinhofen, né, que visitou o Piauí de ponta a ponta, visitando os sítios arqueológicos que tinha no Piauí, e chegou a uma conclusão que os fenícios estiveram aqui, né, há mais de 1000 anos atrás. Né. E no ano de 2008, nós tivemos a visita de um professor aqui de Beirute, da Universidade de Beirute, e simplesmente a academia, né, a universidade, principalmente federal, nós temos curso de arqueologia, não deu atenção nenhuma a esse professor, que vinha inclusive com recursos, né, financeiros, tecnológicos para fazer essas pesquisas, e simplesmente ninguém deu atenção, ele voltou e o Piauí perdeu, né, de contar com esses recursos que vinham do Líbano. O Líbano tinha interesse em fazer essas pesquisas para saber se o Piauí teve essa influência dos fenícios. Né? Os fenícios eram povos que habitavam ali o leste do Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano. Né? Sim. Eles dominavam as embarcações, né, os mares. Inclusive tem uma história no seu livro, A Província dos Tremembés, sobre a passagem lá em Tutóia, que tem um significado fenício, né? Tur, Troia. Você pode explicar um pouco sobre isso? Quando Troia deixou de existir, né, vamos dizer assim, foi invadida, eles fugiram, né, e procuraram alguns pontos para a retomada de sua civilização. E segundo o austríaco Ludwig, Tutóia foi um dos pontos que os fenícios tiveram aqui para um possível assentamento para retomar sua civilização. Né? Interessante, né, professor? O nome Tutóia seria derivado de Tur, Troia. Né? Interessante, pessoal. Professor Diderot, nós vamos entrar agora um pouco na história do Brasil, política brasileira. Considerando que vários processos que o Brasil vem sofrendo desde a sua descoberta, o senhor acha que existe alguma característica político-ideológica que a cultura brasileira possa se assemelhar? Ou isso é mais um levante agora desses últimos tempos, onde as coisas têm ficado um pouco mais polarizadas? Olha, é fato que nós somos colonizados pelos portugueses e temos ainda o peso dessa influência ibérica, né? Sim. Nós estamos aqui falando português. Sim. Né? Que é o ápice de uma cultura, é sua língua, né? E nós falamos português. Né? Só que ultimamente, nos últimos 50 anos, nós deixamos de lado essa influência ibérica, né? E entramos por caminhos que não deveríamos ter entrado, né? E toda essa cultura que veio de Portugal praticamente se perdeu. Né? Um estado que tem essa influência e que procura cultuar é Pernambuco. Né? Sim. A ciranda é uma manifestação musical
muito ibérica e muito presente na cultura hoje do pernambucano. No próprio Piauí, nós podemos afirmar então que foi perdida essa história cultural nesse sentido. O Brasil, quando foi descoberto, veio com o peso do padroado através da Igreja Católica, né? O primeiro ato, ao descer da caravela, Cabral e sua comitiva, foi rezar uma missa na beira da praia, né? Isso é muito simbólico. Sim, claro. Né? E nós estamos perdendo, né? Você vê políticos hoje determinando que não se reze uma missa via internet. Isso Qual o porquê é um disso? absurdo, né? Né? Total absurdo. Professor, entrar aqui também em um tema um pouco polêmico, que foi agora a questão da mudança da comemoração do Dia do Piauí, que o governador quis fazer essa troca. Olha, o Piauí já sofreu 3 vezes grandes pressões, né? De governos que tentam mudar essa data, que representa o Piauí, que é o 19 de outubro. Mas isso é fruto também de ideologias, né? Porque a proclamação de Parnaíba foi de um grupo político, né? O Brasil na época tinha 80% das pessoas analfabetas, não sabiam ler nem escrever. Então quem iria lutar pela nossa independência? Eram aquelas pessoas que eram letradas, que a grande maioria passou pela Universidade de Coimbra, né? Você tem o José Bonifácio, que passou por Coimbra, foi professor na Universidade de Coimbra, né? Você tem o Gonçalves Ledo, você tem o próprio Simplício Dias, o João Cândido, que era juiz de Parnaíba, todos passaram pela Universidade de Coimbra, né? Então essas pessoas que literalmente fizeram a independência do Brasil, né? O povo participou de outra maneira, né? Brigando literalmente, mas os cabeças que botaram para frente a independência do Brasil foram aquelas pessoas que todas, Visconde de Cairu, se você for pesquisar, todas passaram, a grande maioria pela Universidade de Coimbra e outros por universidades, faculdades francesas, né? Os brasileiros que queriam o diploma de medicina iam para Montpellier, na França, né? E outro curso muito procurado na época era o Leis, que é direito hoje, que era na Universidade de Coimbra, né? E professor Diderot, entrando nesse assunto de universidade, nós sabemos que há hoje uma polarização muito grande dentro das universidades. Eu queria que o senhor, como historiador, definisse o que é direita e esquerda no Brasil hoje. Olha, não só no Brasil, mas desde da França, né, da Revolução Francesa, isso é um grande engodo, são duas faces da mesma moeda, né? Uma representação mais recente disso tudo é na época do regime militar. Você bota dois lados dessa moeda, né? Arena e MDB, na realidade é a mesma coisa, né? E nós temos nos últimos 30 anos PSDB e PT, a mesma coisa, né? Aí inventa que uma é de direita e de esquerda, mas não, estão juntos, né? E apenas fazem uma encenação. Eles estão para consolidar o poder entre eles. Então ali é como se fossem todos combinados. Sem dúvida nenhuma. O PSDB, através do Fernando Henrique, cria nos anos 80 uma instituição chamada Diálogo Interamericano. Você pode ir na internet e pesquisar, né? O Diálogo, que tinha como um dos comandantes no Brasil, que é uma organização internacional, o Fernando Henrique. O Diálogo cria em 1980, aliás em 1990, o Fórum de São Paulo, né? Então o Diálogo e o Fórum de São Paulo, PSDB, PT, né? E queriam se revezar, mas um deu golpe no outro, né? O Fernando Henrique inventa a reeleição, o Lula se reelege uma vez, bota a Dilma para passar 4 anos, a Dilma passa por uma reeleição
e sai com impeachment, né? Então a moeda direita e esquerda. O senhor acha então que nesse momento que nós atravessamos, o brasileiro, não só o brasileiro, mas o mundo, ele tem tomado um conhecimento sobre esses acontecimentos e tem se levantado para lutar mais por seus direitos? É o que nós temos visto ultimamente, por exemplo, no Brasil, quando a população sai em defesa do presidente da República, quando saíram pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Olha, o Brasil é quase que sui generis, né? Porque nós temos um país que não lê. Se você Sim. não lê, você não se informa. Se você não lê, você não vai ter uma opinião formada. Você não vai ter um poder de crítica. Não vai ter conhecimento nem domínio na Nossa cidade, que está aí muito próximo de 200 mil habitantes, né? Nós não temos livrarias. Né? verdade. A grande maioria do povo cruza o ano e não compra um livro. Né? Isso é cruel, isso tem reflexo. Né? Só que essas pessoas, a grande maioria dos brasileiros que não lê, acha que tem uma opinião, que tem poder de crítica. Esse é o grande erro, então, o grande erro engodo das pessoas, acreditar que Por sem quê? conhecimento, Sem leitura, sem leitura, podem ter uma opinião formada sobre aquilo ali e concretizá-las como realidade. E eu lhe digo, as pessoas que estão aí lendo, né, buscando informação, já é difícil, né, porque você tem todo uma maquiagem em cima de tudo, muito fácil de você escorregar e acreditar numa coisa errada. Professor Deirô, então, segundo isso, fazendo uma análise, então é muito fácil hoje se manobrar pessoas com um discurso leviano, sem ter profundidade da causa, para que eles possam militar por um lado, podemos dizer assim. Ora, muito fácil. O Brasil é um país que facilmente se domina um pouco. Né? Você não tem a base da leitura, da informação. Professor, falando sobre informação, sobre leitura, Thomas Sowell, que é economista, escritor e filósofo norte-americano, ele, em um dos seus livros da moral de ser ética, da obrigação moral de ser cético, na verdade, ele afirma existir uma corrente ideológica dentro das universidades, e essa corrente ideológica pregada por professores, ela quase que é inquebrável, tornando quase que uma academia para militantes. O senhor concorda com isso? Olha, eu passei há 10 anos atrás por uma universidade de História, que eu diria que não é uma faculdade de História. Né? O pensamento é único e você não pode ter, principalmente no curso de História, de Filosofia, né? Um pensamento só. Né? Isso é cruel. Você tem que ter uma abrangência de Você pensamento. tem que ter uma cartela e olhar, né? Ter uma visão global do que foi pensado para trás, né? E ver o que a gente vai pensar para frente. Mas não, quando você cria dentro da universidade um pensamento único, isso não é faculdade. Eu passei por um curso de psicologia da Universidade Federal e eu pude ver de perto, professor Deirô, que isso é real. Há sim um entendimento apenas para um lado da história. E quando se abre o leque para novos diálogos e novas descobertas, rapidamente você é massacrado, você é crucificado, e isso às vezes que prejudica muito o aluno, porque você acaba saindo dali cego por apenas um tipo de pensamento. Você não tem a capacidade de olhar novos horizontes e perceber novas descobertas. Isso eu tive a experiência pessoal de passar dentro da Universidade Federal. Inclusive não consegui concluir o curso, porque tive, obviamente, esses desafetos, e aí disse, olha, eu acho melhor parar por aqui e procurar seguir um outro caminho. Olha, eu tenho uma experiência própria. Se você quiser, principalmente terminar um curso de História, Filosofia,
e até de direito, você tem que fechar os olhos para certas coisas. Porque está tão dominado o ensino superior no Brasil, que se você esboçar uma relação contra, né, dificilmente você vai chegar ao fim do curso. Né? Professor, voltando agora para o campo político, eu queria fazer uma pergunta, na verdade uma análise. Como que o senhor vê os governos de FHC até aqui? Como o senhor definiria o governo de FHC, os governos, o primeiro e o segundo mandato do ex-presidente Lula, o governo Dilma e o recém-governo do então presidente Jair Bolsonaro? Olha, é uma análise difícil, né, para a gente fazer assim tão pouco tempo de fala, né, mas o Brasil ficou para trás. Se você analisar, nós estávamos num grupo chamado BRICS. Onde está a Rússia agora? Onde está a China agora? Onde está a Índia agora? E onde nós estamos? Nem no BRICS nem está mais, entendeu? Nós ficamos para trás. Isso é resultado de políticas completamente erradas, principalmente na educação brasileira. Né? Educação que deveria ser carro-chefe para poder levantar. Tem uma coisa que diz muito sobre isso. Né? Se você pegar a minha geração, que fez trabalho de conclusão de curso, principalmente história, filosofia, né? Você pega esses trabalhos e pegue um de 1960, 1950, né? Não tem como comparar. As pessoas, até porque nós perdemos na grade curricular matérias importantíssimas, como o latim, para que a gente possa escrever. Nós não sabemos mais escrever, né, o nosso português. E o latim era a base para a gente ter esse entendimento. Outra matéria importantíssima que nós não temos hoje, retórica, né, era importantíssima para que você possa se preparar até para exercer cargo político. Sim. O político tem que ter retórica. Né? E isso foi tirado da nossa juventude. Né? O senhor faz essa análise de todos os governos, incluindo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro ele faz uma política contrária a essa? Eu acredito que ele não teve tempo e também não tem espaço para fazer isso até agora. Entendeu? É uma pressão muito grande. Eu nunca vi um governante ser tão vigiado como o nosso presidente. Né? É evidente que todos deveriam ser. Mas para você olhar para trás, 20 anos atrás, os governantes faziam o que queriam e ninguém tomava conhecimento. A Dilma mudou mais de 80 ministros. Quem lembra o nome de 10? Ninguém lembra. Dificilmente. Ninguém se atentava para o que ela estava fazendo. Né? Agora, qual brasileiro que não conheceu o Bandeira? Então o senhor acha que há uma pressão em cima do presidente pelo fato de ele ter valores opostos àquilo que vinha sendo construído historicamente pela política brasileira? Com certeza, principalmente a questão do toma lá da cá, né? Que historicamente cruzou aí desde o Cabral, né? Desde o nosso descobrimento. Né? O português queria vir para cá e no ano ficar rico e voltar para a terra dele. Então ele atropelava tudo. E nós tivemos essa educação. Né? Nós tivemos o índio que foi eliminado e nós tivemos o negro que não tinha direito a nada. Né? Então, enquanto não entendermos essa mecânica histórica, né, que nós tivemos lá atrás, né, principalmente a questão do negro, né, nós não vamos a lugar nenhum. Então o senhor acha que nós continuamos com esses mesmos valores, principalmente em relação a negros e pessoas que são minorias na sociedade? Olhe, é um termo que historicamente nem combina, porque você tinha um casal de brancos numa fazenda e tinha 20, 30 negros. Né? Então eles não eram a minoria. Né? Na verdade eles eram a maioria. Agora os cargos que eles E o índio não era nem considerado gente. Nós temos um documento no Piauí que
fala claramente nisso, né? Informando ao rei de Portugal que a capitania estava deserta, mas cheia de índios bravios, né? Quer dizer, não tinha ninguém, mas tinha índio, né? Não era gente. Não era considerado gente. Incrível. E o negro nem Estado Civil tinha, né? Agora, é evidente que isso é um processo ao longo da sociedade humana, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que tinha escravos, Com certeza. principalmente no Egito. Povos dominam povos. Os africanos do Egito, eles cruzavam o Mediterrâneo e iam buscar os latinos para escravizar. Então, é uma instituição antiga, né? Mas que não existe mais hoje na nossa sociedade brasileira, né? Desde 1888 foi abolida a escravidão, né? Mas culturalmente isso não foi abolido, né? Nós temos uma relação muito difícil em todos os sentidos, principalmente em termos de empresários, trabalhadores. Essas questões são muito complexas, né? E tem todo o peso de 300 anos de escravidão no nosso país. Enquanto a gente não entender isso, o Brasil não vai dar um salto para frente, não. Muito bem, professor. Para finalizar, professor Diderot, nós havíamos falado sobre uma análise dos governos e eu finalizo com uma pergunta. O Brasil estava e está classificado como um país subdesenvolvido. O que é que nos falta para sairmos desse grupo e chegarmos ao título de país desenvolvido? Eu acredito que não tenha outro caminho que não seja preparar a sua juventude, né? O que me preocupa muito, porque como eu disse há pouco, né, o mercado de trabalho brasileiro, depois de uma pandemia dessa, vai receber os alunos que cruzaram aí o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, né? E com certeza são pessoas completamente despreparadas, né? Já é difícil quem procura se preparar, né? Imagine quando você vem de uma escola onde a aprendizagem não existe. É zero, é Né? mínima. Praticamente nós cruzamos aí, até o regime militar mesmo, você jogava uma pessoa no Mobral, na época, né? A pessoa desenhava o nome e era tido como alfabetizado, né? E isso continua. Então o investimento na educação é o que vai fazer o país. E não me venha dizer que nós não somos capazes, porque por aí pelo mundo nós temos brasileiros fantásticos trabalhando em pesquisa científica. Exemplos reais. Pessoas que saem daqui e brilham lá fora, né? A China mudou muito exatamente por aí, porque a China pegou todo seu conjunto de estudantes fantásticos, né? E mandou para Londres, mandou para os Estados Unidos, né? E até se pensavam que esses alunos não voltariam para a China, né? E pior que voltaram. E quem é a China hoje? Né? Fruto de uma educação de qualidade, né? E nós temos um pouquinho abaixo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é um exemplo, né? Você tem uma educação de militância na Coreia do Norte, sim, e você tem uma educação de nível fantástico que é na Coreia do Sul. Compare as duas Coreias, né? E faça uma análise. Né? É muito fácil fazer essa análise, né? Então, o que é que nós queremos para o Brasil? Né? Uma militância dentro das nossas escolas ou realmente uma educação de aprendizagem? Né? O Brasil, se não se atentar para isso, vai perder um século no mínimo se não atentar para isso. Porque esse estrago que foi feito nos últimos 50 anos, e aí até o regime militar,
que a ONU determinava 12% para a educação, o Brasil gastava justamente a metade, né? Mas no período militar você tinha ainda uma educação de um bom nível, né? Você olha para Parnaíba, né? E lá atrás nós vamos ver um Lima Rebelo, nós vamos ver um Alberto Silva, que se formou ao mesmo tempo em 3 faculdades, né? Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, né? Nós temos Renato Castelo Branco, nós temos embaixadores, né? Nós temos o Orfila Lima dos Santos, que foi 11 anos diretor da Petrobras, um parnaibano, né? Nós temos o Fernando Pires Ferreira, que foi o primeiro oftalmologista a fazer uma cirurgia de catarata no Brasil, fundador da Escola de Oftalmologia da Santa Casa do Rio de Janeiro, né? Então, esse período, principalmente, que Parnaíba viveu depois do prefeito José Narciso, que investiu muito na educação, trouxe o principal técnico em educação do Brasil na época, que era o Luiz Gagliomone, e as professoras, os professores de São Luís, de Teresina, de Sobral, vinham se reciclar em Parnaíba, entendeu? Então era uma educação de alto nível que Parnaíba teve nos anos 30, nos anos 40, né? Até os anos 50, né? Sobrou alguma coisa nos anos 60 e de lá para cá, ladeira abaixo, né? Quem despontou no cenário brasileiro através de sua inteligência, através do que aprendeu? Praticamente mais ninguém, né, na Parnaíba. Nós temos figuras políticas, mas, como o senhor está falando, pessoas reconhecidas pelo trabalho, pela sua formação, realmente são pouquíssimas as pessoas. Nós tínhamos deputados do nível do Pinheiro Machado, né, que tinha espaço na Voz da América. Qual parnaibano hoje vai ter um espaço na Voz da América? Entendeu? Muito difícil com essa escola, né? Desde o fundamental até o nível superior que nós temos hoje. Né? Bom, professor Deiro, eu quero lhe agradecer por ter nos recebido aqui, agradecer a você, o nosso espectador. Esse foi o painel Política com Tex Filho, participação do professor Deiro Mavinier, e eu conto com vocês e até a